Glória a Deus. Presença de Deus maravilhosa, louvor glorioso. E nós vamos para um momento também especial agora, em nome de Jesus, um momento em que nós ouvimos Deus falar. Amém? E que Deus possa falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o tema de hoje é travar a boa luta. Travar a boa luta. E você, eu tenho certeza, será edificado pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo 4, 7 a 8. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Amém? Glória a Deus, o bispo está no Mato Grosso, ele vai estar chegando amanhã ou terça, para a glória de Deus, está pregando lá em nome de Jesus, e nós sabemos que o Evangelho tem realmente expandido e vai chegar a todos aqueles a quem o Senhor quer salvar, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus, depois eu vou dar os anúncios, mas nós não podemos esquecer agora, sábado que vem é o nosso arraial, né? Sábado que vem é o nosso arraial e no finzinho nós vamos estar falando sobre isso. Hoje o tema é trave a boa luta. Olha só o que diz 2 Timóteo 4. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Então nós lemos lá no versículo 7, combati o bom combate. E nós vamos hoje, em nome de Jesus, entender o que Paulo está nos falando nessa noite. Feche os seus olhos. Eu sei que você já cantou para Deus, adorou. Eu sei que você já orou. Agora peça para Deus falar com você. Peça como Samuel falou, Senhor, fala, que eu quero ouvir tua voz. Senhor, fala conosco, meu Pai, porque nós queremos ouvir tua voz. Edifica as nossas vidas, o nosso corpo espiritual. Em nome de Jesus, nos prepara, Senhor, para uma nova semana. Eu oro em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, é interessante essa fala de Paulo, né? Ele terminou a vida dele e ele pôde declarar, eu lutei boas lutas. Foi isso que ele declarou. Eu tive luta, mas só que eu só lutei lutas boas. Eu lutei lutas certas. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque muita gente passa muita luta na vida. Mas a questão hoje é nós entendermos se nós estamos travando as lutas certas. Se você está em boas lutas, ou se você está no meio de confusão. Porque há pessoas que vivem uma vida de luta, mas são lutas, sabe, de confusão, de perturbação, de tormento, simplesmente. Geradas, né, por contendas, geradas por ódio, gerada por ressentimentos, geradas por inveja, geradas por disputas. Você vai ver que Tiago falou sobre isso. A guerra entre vós peleja, mas é pelo que há dentro de vocês. Então há muitos que vão terminar a vida até o último suspiro e vão dizer, eu tive muita luta, que vida de luta. Mas foram lutas que não levaram a bem nenhum. Lutas que não geraram bem nenhum, só geraram confusão, só geraram divisão, só geraram guerra, só geraram problema. Mas Paulo, ele termina a vida dele falando, eu combati bons combates. Eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Agora,
sabe, está me reservada a minha coroa, a minha recompensa, porque eu guerrei lutas boas, eu passei a minha vida realmente em uma luta, porque na verdade essa é a verdade, todos nós teremos lutas, mas você vai entender hoje pela palavra, que luta que você tem travado, que luta que você tem vivido, você tem vivido lutas boas, ou você tem vivido, né, naquilo que é os laços de confusões deste mundo. Vamos ver pela Bíblia Sagrada 4 lutas boas que na verdade todo verdadeiro cristão vai travar. 4 lutas que todo verdadeiro cristão que busca e visa a salvação eterna, que quer ter uma vitória não só nessa terra, mas para todo sempre, acabará travando. 4 lutas. A primeira luta que nós veremos juntos hoje, a luta que você deve estar envolvido, é a luta contra o pecado. Olha só o que diz Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então perceba que a Bíblia está falando que nós, na luta contra o pecado, devemos ser pessoas que resistam até o sangue. O que é isso? Se for necessário, na verdade, até nós sangrarmos, até a tua renúncia, ainda que faça você sangrar, mas para você não viver uma vida de pecado, não viver num lamaçal, para você garantir a salvação da sua alma, você está disposto a lutar contra o pecado com toda a tua força. E aqui na Bíblia está falando, olha, na verdade você ainda não lutou contra o pecado, resistindo até o sangue, você não foi até as últimas consequências. Muitas vezes o mundo, ele não prega isso para nós. Ele não prega que nós temos que lutar contra o pecado. O mundo fala que você tem que fazer toda a sua vontade, que você tem que ser feliz, que você tem que agradar a tua vontade, que você tem que atender aos teus desejos. Aí você vai ser feliz. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos travar sim uma luta contra o pecado. Por quê? O que diz a Bíblia Sagrada, que o pecado, ele nos escraviza. A palavra de Deus fala em João 8, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, quando você tem a consciência disso, que o pecado quer te dominar, que o pecado quer te escravizar, assim como um vício quer dominar uma pessoa, assim como um pecado em qualquer área, aquilo quer dominar a pessoa de tal forma que aquela pessoa fique dominada por aquilo, quer sejam em pensamentos, quer sejam em sentimentos. E esse quesito é tão sério na Bíblia, que Jesus falou uma palavra muito forte. Ele falou, olha, se o teu olho te fizer pecar, é melhor você arrancar o teu olho e ser salvo do que ir para o inferno com o seu olho. Só para você ver a gravidade de como Jesus trata a luta contra o pecado. Ele fala, se sua mão te fizer pecar, é melhor você arrancar a tua mão e ir para o céu do que ir para o inferno com essa mão. O que a Bíblia está falando? Que o ser humano tem que travar essa luta contra si mesmo. É você negar a si mesmo. É uma luta contínua enquanto você estiver nessa terra. O que vai acontecer? O pecado vai tentar dominar você. Para quê? Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se você entra nessa luta contra o pecado, pastora, mas o crente não peca? Sim, o crente peca, mas o crente não vive uma vida de pecado. A lama na vida do crente é um tropeção. Ele não fica na lama rolando. Por quê? Porque ele foi lavado, ele foi salvo pelo poder de Jesus Cristo. E então, essa consciência, ele vive em luta contra o pecado. E quando você foca nisso, o que vai acontecer? Você está prezando pela tua própria alma, pelo teu próprio espírito. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Ele falou que ele lutava contra o próprio corpo. Coloque em 1 Coríntios 9, 27. Paulo, ele lutava contra si mesmo o tempo todo. E ele era um apóstolo, Paulo. E diz a palavra de Deus: eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão. Quer dizer, ao invés do meu corpo, do pecado me escravizar, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele pregava, ele fazia obra, mas ele tinha essa luta contra o pecado na vida dele. Ele ia contra o corpo dele mesmo. Para quê? Para que ele, pregando para os outros, não salvasse os outros e naquele grande dia ele acabasse perecendo e sendo condenado. Perceba ainda o que ele falou em Romanos 7, 18, 25. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que há em mim. Pode prosseguir. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Perceba que Paulo, que era um grande homem, ele dizia: eu quero fazer o bem, mas eu vejo que o mal está em mim. E eu tenho que lutar contra essa vontade. E eu, às vezes, o bem que eu quero fazer eu não faço. E acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Então percebamos, queridos, que essa luta contra o pecado está nas entranhas de todo ser humano. E nós precisamos realmente resistir ao pecado. Lutar contra o pecado. Lutar até o sangue. Como assim, pastora? Como que eu vou lutar até o sangue? Vai ter coisas e renúncias que vai sangrar até em você. Para não viver um pecado, você prefere sangrar. Seu coração sangra, porque na verdade você queria viver aquela vida de pecado, porque você queria estar naquela prática, mas por amor ao Senhor, por amor à tua alma, que é tão importante, por amor à vida eterna, por amor às bênçãos de Deus, você até sangra, seu coração sangra, mas o que importa é você estar, em nome de Jesus, não escravizado por um desejo, por um vício, por um sentimento, mas o que importa é você estar em pé e poder estar invocando o nome do Senhor, que te dá a salvação, que te dá a bênção, que te dá a vida eterna e que te dá, em nome do Senhor eterno, a presença do Senhor na tua vida para sempre. Essa é uma das marcas de milagre. Dani, vê se você acha aí o versículo, porque às vezes tem gente que nunca leu. Acha não, que eu inventei, né? Que é melhor você entrar no céu cego do que... Se o teu olho te faz pecar. Põe aí. É bom vocês lerem. Então há uma luta real, queridos. Há uma luta real. E você vai ver que quem falou isso foi Jesus Cristo.
Quem falou isso foi o Filho de Deus, que é a própria misericórdia. Por quê? Por causa da gravidade que o pecado pode trazer para a vida da pessoa. Olha só, Mateus 5:29, você pode anotar até. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Quer dizer, é melhor abrir mão do membro do que todo o corpo depois de ser lançado no inferno por causa daquele pecado, né, que o olho causa. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olha a seriedade, queridos, da grande luta que nós devemos travar contra o pecado, que nos assedia e tenta realmente nos envolver. Mas a Bíblia ainda fala de forma muito forte que se depois de termos conhecido ao Senhor, nós continuarmos entregues ao pecado, Hebreus 10:26, já não resta sacrifício para nós, senão uma expectativa de terror e o juízo. Por quê? Olha só, se viver deliberadamente em pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Por quê? Como assim? Porque o sacrifício maior já foi feito. Jesus já morreu naquela cruz, ele é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado de você e de mim. O Jesus, quando morreu ali, ele morreu para desenraizar o mal de nós. Hoje, todo ser humano que crer em Jesus Cristo tem poder para vencer o pecado. E se a pessoa conheceu a verdade e ela se recusar a abandonar o pecado, o que acontece? Já não resta sacrifício. Mas o que resta, versículo 28? Senão, pelo contrário, o que vai restar é uma expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir. Quer dizer, não há mais sacrifício, o sacrifício já foi feito. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade te libertará. Todo que pratica o pecado é escravo do pecado, mas se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, se nós optarmos por vivermos deliberadamente, livremente em pecado, depois de conhecermos a verdade, já não resta sacrifício. Deus não vai matar nenhum cordeiro lá para te perdoar mais. Deus não vai matar pombo, não adianta. O sacrifício maior já foi feito e tem poder de te libertar do pecado, e tem poder de te dar forças contra o vício, e tem poder de te dar força contra tudo que quer te condenar. O sacrifício já foi feito. Jesus já morreu no nosso lugar para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, você precisa se posicionar, é você se levantar e entender, na luta contra o pecado, eu devo realmente impor toda a minha força, pôr realmente todo o meu vigor, para que eu herde e tenha a bênção, a força e a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar, segunda luta boa que a Bíblia nos mostra, é a luta contra o retrocesso, a luta contra o hábito de voltar para trás. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 10:32. Olha o que diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O que está dizendo aqui? Lembre-se das lutas que foram travadas após você se converter, após você ser iluminado. E você percebe que diz que são algumas pessoas que vivem essa luta. Assim que elas se convertem, elas vivem uma perseguição violenta.
ou elas vivem um sofrimento, ou elas vivem um desprezo por parte de familiares, amigos, ou por parte, né, de pessoas próximas, casos, seja o que for. Pessoas nas quais elas estavam envolvidas espiritualmente ou até, né, em laços de pecado. Mas a Bíblia está falando, pode pôr no versículo 32 de novo, né, que fala, lembre-se dessa luta, desses dias do passado, em que depois que você foi iluminado, você enfrentou grandes lutas, você teve sofrimentos. Então o que o Senhor está falando? Para você se lembrar das lutas que você precisa travar e travou contra o retrocesso. As situações queriam fazer você voltar atrás. As situações, os amigos, as ofertas, as amizades, os vícios queriam fazer você retroceder. Eles faziam de tudo, pessoas, amizades, familiares, né, quiseram de todas as formas fazer você voltar atrás. Mas existe a luta contra o retrocesso. Quanto você teve, quantos choraram depois que se posicionaram por Deus? Quantos foram abandonados, quantos foram rejeitados? Mas você percebe aí no versículo 36 agora, que continua dizendo, você precisa travar essa luta contra o retrocesso. Olha o que diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você está vivendo essa luta contra o retrocesso, o passado quer te puxar para trás, amizades, vínculos, vícios querem te arrastar para trás, querem te levar ao abismo, querem te levar a velhas práticas, e isso tem feito você sofrer, isso tem feito a tua carne chorar, mas a Bíblia está falando que você tem necessidade de ter perseverança, você precisa ter perseverança para que, fazendo toda a vontade de Deus, você alcance a promessa do Senhor na sua vida. Então, se você tem sido assolado pelo espírito de retrocesso, que quer fazer voltar atrás, como diz a Bíblia, né? Como o cão volta ao vômito, como o porco volta ao lamaçal, ou voltar aquilo que eram coisas que já se passaram na sua vida. Então hoje o Senhor está falando, você precisa travar essa luta contra o retrocesso, porque sempre você dá passos e as coisas querem te levar para trás de novo. Sempre você avança e de repente você quer voltar para trás de novo, e você vive nessa vida de retrocesso, sempre voltando para trás. Está na hora hoje de você travar essa luta contra o retrocesso. Chega de voltar para trás, é hora de avançar, é hora de seguir em frente. Há necessidade de perseverança para que, fazendo a vontade de Deus, alcancemos a promessa em nome do Senhor Jesus. Há necessidade de perseverança no teu coração. Se você é uma pessoa que sempre é atingida pelo retrocesso, se você é uma pessoa que sempre está presa ao passado, então há necessidade de perseverança para você começar a avançar, começar a seguir em frente e, fazendo a vontade de Deus, alcançar todo o querer do Senhor para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ainda aí, veja o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para conservação da alma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está sendo envolvido por esse espírito que quer fazer você retroceder, que quer fazer você voltar para a estaca zero, que quer fazer você largar tudo. Em nome de Jesus, trave hoje essa luta contra o retrocesso, porque você não será daqueles que retrocedem para a perdição, mas entretanto você será aquele da fé, que é da fé e vai conservar a sua alma em nome de Jesus.
Jesus. Não olhe mais para trás, porque quem vive do passado, se torna estátua, paralisa. Lembra da mulher de Ló? É hora de olhar para frente, estabelecer um foco, avançar no poder do Espírito Santo. Ainda lembra-te dos sofrimentos, lembra-te das angústias passadas, quando te posicionaste, e não volte mais atrás, em nome de Jesus. Hoje, lute contra o retrocesso, em nome de Jesus. E perceba que aqui não está dizendo que Deus vai lá e vai lutar por você, que Deus vai lá e vai... Não, é uma luta sua e minha. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé, e você será da fé em nome de Jesus, porque o justo viverá pela fé em nome de Jesus. E o Senhor diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a pessoa que vive retrocedendo, ao invés de avançar, ela precisa se erguer na vida e decidir: eu vou até o fim em nome de Jesus. Começa as coisas e não termina, começa as coisas e para, começa as coisas e volta para trás. Está quebrado da tua vida, hoje se levante para ter uma boa luta. Eu vou lutar contra o retrocesso na minha vida em nome de Jesus. Eu vou lutar contra o pecado até o sangue, eu vou renunciar e eu vou lutar contra o retrocesso. Chega de ser vacilão, de não ter força, de não ter determinação. Eu vou perseverar em nome de Jesus. A terceira boa luta que nós devemos travar é a luta pela mudança de vida. A luta pela mudança de vida e pelo milagre. Aleluias. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 32, 26. Quem é aqui? Você vai ver, é Jacó. Ele é um exemplo disso. Um homem que lutou pela mudança da vida dele. Você vai entender. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Ele falando para o anjo do Senhor. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? E eu quero declarar essa terceira luta na sua vida, a luta pela mudança de vida. Jacó, desde que ele nasceu, queridos, no ventre, ele já nasceu com uma marca, com um estigma, com uma sentença. Jacó significa suplantador, enganador. A hora que ele nasceu, os pais dele já chamaram ele de suplantador, já decretaram. E por quê? Porque ele nasceu segurando no pé do irmão gêmeo dele. E aí falaram, ele já quer o lugar do irmão dele. E já sentenciaram. Desde que ele pisou nessa terra, era só sentença na vida dele. Sentença de quê? De que ele era um enganador, um suplantador, que não daria certo. Mas, perceba aqui, Jacó lutou pela mudança da vida dele. Jacó travou uma luta com Deus, travou uma luta espiritual, e ele falou, eu não vou te deixar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, chega disso. Ele foi enganado pelo sogro, ele foi enganado, onde ele passava ele era enganado, ele enganava e ele era enganado. Era uma vida de um rolo, um tormento, um sofrimento a vida dele, mas ele não aceitou aquela marca, aquela sentença, aquele estigma na vida dele, e ele determinou, eu vou lutar pela mudança da minha vida. E diz que ele ali se agarrou no anjo do Senhor, e ele falou, eu não vou te deixar. O anjo falava, me deixa aí, já vai amanhecer. E ele, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. E aí o anjo falou para ele, qual o teu nome? E ele teve que confessar, né? Eu sou Jacó, eu sou um suplantador, a vida inteira eu tenho essa marca na minha vida. Mas aí a perseverança dele falou o quê? O anjo disse, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, porque como um príncipe você lutou com Deus. E eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, trave boas lutas na sua vida. Lute pela mudança da tua vida e pelo teu milagre. Lute pela mudança, Senhor, a vida inteira, essa falência nessa área da minha vida. Senhor, a vida inteira, essa marca na minha vida. Não, Senhor, eu vou lutar,
eu vou lutar diante do Senhor, até o Senhor mudar minha sorte, até o Senhor mudar minha história, até o Senhor fazer um milagre na minha vida, meu Pai. É uma luta pela bênção na tua vida, é uma luta pela bênção na tua descendência, é uma luta que ele travou ali, e ele se tornou o primogênito diante do Senhor espiritualmente, o herdeiro de todas as bênçãos, que abençoou todas as suas descendências até 1000 gerações, como a palavra de Deus promete. E eu quero te dizer, ao invés de você estar envolvido em guerrinhas, em inveja, em feitiços, em fofoca, em contenda, a luta, boa luta, luta pela mudança da tua vida e da tua parentela, luta com toda a tua força, luta com todo o teu vigor, luta com todo o seu jejum, luta com tudo aquilo que você puder, com armas espirituais, mas se levante para lutar boas lutas. E sabe o que vai acontecer? Deus mudará a tua sorte diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Porque enquanto você fica lutando coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que na verdade são só transtornos, você está lá vivendo uma prisão espiritual. Mas você vai se levantar para lutar as boas lutas, e quando você terminar a sua vida, você vai poder dizer: eu lutei boas lutas, Deus me deu vitória em tudo, eu estou terminando a minha vida mais do que vencedor por Cristo Jesus. Para de se desgastar com o que não vale nada. Pare de se desgastar com o que não permanece. Perceba, essas lutas envolvem uma vitória na terra e uma vitória por toda a eternidade. Essa luta, queridos, a luta pela mudança da tua vida, é aquela luta que envolve a luta contra a sua própria carne. Porque a Bíblia fala que existe uma luta da carne contra o espírito. E um luta contra o outro para que você não faça o que tem que fazer. E você precisa entender. Você precisa desejar e buscar essa mudança de vida. Não, Senhor, chega de ser uma pessoa doentia, chega de ser uma pessoa infeliz, chega de ser uma pessoa amargurada. Eu não sei qual é a área da tua vida que está comprometida, mas em nome de Jesus, lute pela mudança da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, chega de ser uma pessoa fracassada nesta área. Chega, meu Pai, eu luto, e eu não vou desistir, e eu vou buscar. E Deus tem essa vitória para trazer sobre você e todas as tuas gerações, para a glória de Deus. A quarta luta, queridos, é algo muito importante, porque eu estava na igreja há muitos anos e eu não sabia dessa luta. A quarta luta é a luta contra demônios que querem trabalhar contra a sua vida. Olha o que diz Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como assim, pastora? Você se converteu e você não sabia que tinha demônio? Eu sabia que tinha demônio, só que eu não sabia o que era batalha espiritual. E tem muita gente que não sabe. Perceba que a quarta luta que você e eu devemos travar é a luta contra demônios. Porque há demônios nesse mundo tenebroso, forças espirituais que lutam contra nós, que lutam contra a nossa vida, contra a nossa família. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes você está lutando com fulano, você está lutando com ciclano, você está lá, como lá diz, né? A sua luta não é contra a carne e o sangue. Você está lá querendo esmurrar fulano, está querendo bater em Beltrano, está querendo matar ciclano. E na verdade, o que a Bíblia está dizendo? Que a sua luta é contra demônios. Há demônios agindo. E o que acontecia comigo, queridos? O meu avô, muito servo de Deus, era um pastor que também não conhecia batalha espiritual. E um dia ele tinha um sítio em Jundiaí, nós estávamos naquele sítio, e um vizinho de um sítio muito rico chamou porque tinha alguém endemoniado lá dentro da casa dele. Só que meu avô não conhecia batalha espiritual. E meu avô foi, sempre sincero, reto. Aí chegou lá, o diabo
tomando a pessoa, manifestado, quebrando o sítio todinho do outro homem. E meu avô ajoelha na beira da cama e começa a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. E o capeta lá, né? E Deus, por misericórdia, vem da sinceridade dele, né? E até a falta de entendimento, expulsou o mal saiu. Mas a verdade é que batalha espiritual é outra coisa. E eu cresci nesse entendimento também. Ele até foi lá e depois saiu. Falei, então sai. Então eu cresci também nesse entendimento. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu já contei isso aqui. Queridos, uma semana depois, toda noite, o diabo aparecia para me infernizar. Toda noite. E zombava de mim. E pegava, queria me esganar. E eu, em nome de Jesus, sai. A voz não saía. Eu, em nome de Jesus, só na terceira a voz saía. E isso chegou no momento, um mês depois, que eu já tinha medo de dormir. Porque eu sabia quando ele vinha. E ele vinha e zombava. E causava. E eu não sabia. Eu dobrava o joelho depois na cama e falava, Senhor, tem misericórdia. Por que, Jesus? Eu fui batizado no Espírito Santo, eu santifiquei minha vida, eu me separei para o Senhor. Por que que o diabo tem esse espaço de estar entrando, de estar fazendo? Por quê? Por quê? E eu fiquei um mês mais ou menos assim. E eu sabia quando ele vinha, eu ficava aterrorizada. Até que uma noite eu tive um sonho, porque eu não conhecia batalha espiritual. Eu estava andando e o diabo no meu encalço. Sim, eu andando, ele no encalço. Até a hora que veio uma ordem. Aí, pelo pavor da presença dele, eu comecei a correr. E ele corria e no meu encalço. E eu apavorada. Quem já teve essa experiência com Satanás sabe o que é isso, um terror terrível. E eu corria e ele no meu encalço. Aí veio uma voz do céu que dizia, agora para! E eu correndo, e ele no meu encalço. Aí eu ouvi a voz do alto que dizia, para, eu parei, do jeito que eu estava, parei. Aí na hora ele parou assim, igualzinho atrás. Aí Deus, a voz do alto dizia, agora vira, enfrenta. E eu vi que eu parei, ele parou também. Aí eu só fiz assim, irmãos, ó. Só isso, assim, ó. Só fiz assim, ó. Eu nem precisei dar um passo. Mas só de eu pegar, me voltar para ele, ó. Sabe o que acontecia? Eu não sabia o que era enfrentar. O que era lutar contra ele. Não é igual eu falar com Deus. Oh, Deus tem... Isso é falar com Deus quando você se ajoelha. Mas se há ações demoníacas, é você ficar em pé e falar em nome de Jesus, Satanás. Sai do meu caminho, sai da minha vida. Sai do meu filho, sai da minha casa. Em nome de Jesus eu te ordeno. Para de aterrorizar, para de atormentar. Eu estou ordenando, vai embora. Vai embora. Em nome de Jesus, comece a exercer batalha espiritual. Tem gente que é vítima daquilo que é a zombaria, o escárnio de demônios por causa disso. Porque você precisa ficar em pé, encará-lo, estender tua mão e ordenar. Vai e não volta mais em nome de Jesus. Vai e volta de onde você veio, retorna agora. De onde veio, volta. Isso quando você não ordenar, vai para o abismo, porque é o que ele não quer que você fale, porque ele vai ser condenado a já ficar lá preso por toda a eternidade. E eu quero declarar na tua vida, se levante na luta sim, contra quem realmente te odeia, contra principados, potestades que trabalham, forças espirituais que trabalham para te atormentar, para te perturbar, para te entristecer, para te derrotar, para fechar tuas portas. Em nome de Jesus, começa a tratar com elas, ordenar que elas vão embora, começa a ordenar em o nome do Senhor Jesus. E depois desse acontecimento, passado um mês, ele ousou vir com a aparência, com aquilo que era a presença aterrorizante dele ainda no meu quarto. Só que eu já não era tonta. E quando eu senti aquela presença entrando, eu já fiquei em pé. E eu falei, em nome de Jesus, sai.
e não volta nunca mais. Eu tinha 16 anos de idade. Eu estou com mais de 48, nem sei mais, já perdi a conta. E ele nunca mais teve poder de tocar em um fio do cabelo meu pelo sangue de Jesus. E eu quero declarar na tua vida, o poder do nome de Jesus está sobre você. Comece a exercer poder espiritual. Eis que vos dou poder. Vocês expelirão demônios, vocês falarão novas línguas, vocês curarão os enfermos. Que assim seja na sua vida. Trave boas lutas. Não seja uma pessoa carnal que luta só na carne. Em nome de Jesus, você não vai se envolver em situações movidas por ódio, inveja, cobiças, brigas, contendas, confusões. Não, isso não é para você. Em nome de Jesus, lute pelo que é eterno. Sabe por quê? 2 Coríntios 10:4. As armas das nossas lutas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anular os enganos. E eu declaro em nome de Jesus, as armas da sua milícia, as armas da sua luta não são carnais, são espirituais em Cristo Jesus, são poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas que estão em pé diante da tua vida, diante da tua família, para destruir essas fortalezas que estão resistindo a você, que fecham as tuas portas. Em nome de Jesus, essas fortalezas vão cair pelo poder do nome de Jesus. O Senhor vai anular os sofismas, os enganos de Satanás, que quer te paralisar, que quer dizer que você não consegue, que quer dizer que você não vai, que quer dizer que você não vence. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Vai sair da tua vida toda ação contrária, e o poder da fé vai te dar a bênção e a coroa da vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor, que Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora eu vou receber a justa coroa que me está guardada, assim como está guardada para todos aqueles que esperam a vinda de Jesus. E eu quero declarar, em nome de Jesus, haverá galardão para cada luta sua, haverá recompensa para cada combate teu, porque é o Senhor que te dará a vitória poderosa. Eu declaro em nome de Jesus, na luta contra o pecado você vai resistir, na luta contra o retrocesso você vai se posicionar, na luta pela mudança da tua vida e família e milagre você vai alcançar, e na luta contra demônios eles já vão se posicionar para correr da tua vida, em o nome do Senhor Jesus. E Deus hoje nos arma espiritualmente, por isso que diz que na luta contra demônios, use a armadura de Deus. Use a verdade, que é Jesus. Use a justiça, que é o poder de Deus. O evangelho do Senhor. O escudo da fé, que vai apagar o dardo inflamado de Satanás e vai proteger a tua mente. O capacete da salvação. Utilize a espada, que é a palavra, o Espírito Santo, a espada do Espírito, é a palavra de Deus na tua vida, e toda oração e súplica vai trazer, em nome de Jesus, o sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Chega de crente que recua, chega de crente amedrontada, chega de crente desacreditado. Crente é porque crê. Em nome de Jesus nós cremos, e todo mal fugirá de diante de vós, em nome do Senhor Jesus. Você vai travar boas lutas. E hoje você pega a espada do Espírito Santo, que é o quê? A palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós. E nós vamos lutar, e nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Eu não sei quais lutas você tem tido na sua vida. Em nome de Jesus. Há famílias que são tanta confusão, é tanta baixaria, por dinheiro, por recursos, por bens. Mas em nome de Jesus,
como fala no livro de Tiago, de onde procedem as guerras e as contendas, senão dos sentimentos que militam na vossa carne. Você não vai estar no meio dessas guerras inúteis, não. Em nome de Jesus, você vai estar envolvido em guerras espirituais, guerras que trarão resultados poderosos em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se hoje você precisa se levantar para travar uma luta contra o pecado que tem te amarrado. E talvez até hoje você estava conivente, estava convivendo, cúmplice dele. Mas se levante hoje nessa luta contra o pecado. Eu não sei se você é uma pessoa que não vai até o fim. Você não vai até o fim na vida sentimental. E quem não vai até o fim nas coisas? Quem é atingido sobre esse espírito de retrocesso, ele é atingido em tudo. Em tudo ele desiste. Tudo ele volta para trás. Hoje, estabeleça, se levante nessa luta contra o retrocesso. Chega de voltar para trás. Chega de desistir. Chega de parar no meio do caminho. Chega. Você já sabe quanto você sofreu desde que você foi iluminado. Mas agora você precisa de perseverança para, fazendo toda a vontade de Deus, alcançar a promessa. Você precisa perseverar. Você precisa aprender a perseverar para, fazendo tudo que Deus está falando para você fazer, você poder alcançar o sossego, a estabilidade, poder alcançar paz para a tua vida. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Decida hoje ir até o fim. Decida hoje: eu vou até o fim, Senhor. Não importa as consequências, eu vou enfrentar essa batalha, eu vou enfrentar. Se levante hoje para lutar pela mudança da sua vida. Ao invés de você ficar só sofrendo a consequência das coisas, ao invés de você só ficar chorando as dores, em nome de Jesus, faça como Jacó. Determina hoje: eu vou lutar pela mudança da minha vida, eu vou lutar, vai acabar esse mal me aprisionando, vai acabar essa tormenta, essa derrota. Eu vou lutar, eu vou buscar em Deus. Tem que ter um fim para essa dor, tem que ter um fim para esse sofrimento, tem que ter um fim para esse choro. Eu vou lutar, eu vou lutar. Lutaste com Deus e prevaleceste. Você vai lutar em oração, você vai lutar em jejum, você vai lutar em busca, você vai lutar, mas a tua vida vai mudar em nome de Jesus. E você que precisa se levantar hoje para entender o mundo espiritual, é real. Há demônios que nos odeiam, e eles são muitos, estão em todo lugar. Há pessoas que nos odeiam e enviam demônios ainda para nos atormentar. Mas independente de onde venham, de onde vieram, que voltem em nome de Jesus. Mas que não fiquem em pé diante de vós. Começa a entrar em batalha espiritual pela tua vida, pela tua casa. Repreender, ordenar que se retirem. Jesus mesmo falou: quem crer em mim, eu dou o poder de expulsar demônios. É no nome de Jesus que eles vão ter que ir embora. É no nome de Jesus. Não é você chorando no canto da casa: Senhor, por que essa dor? Senhor, por que esse sofrimento? Senhor, por que essa perseguição? Senhor, por que essa derrota? Senhor, por quê? Porque não, é estar em pé e ordenar: Satanás, vai embora em nome de Jesus.
Espírito do medo vai embora. Espírito do fracasso vai embora. Espírito da falência vai embora. Espírito do adultério vai embora. Espírito do ódio, da amargura vai embora. Espíritos que trancam e fecham meu caminho vão embora. Espíritos que lançam pedra de tropeço diante de mim vão embora. Em nome de Jesus, comece a ordenar agora que todo mal saia da tua vida em nome de Jesus. Mas você não vai ordenar como um coitado, como um infeliz. Não, você vai ordenar como um filho de Deus que crê no poder de Jesus Cristo, que já venceu a Satanás, e ele tem que sair da tua vida em nome de Jesus. Eu ordeno agora, todo espírito de terror, todo espírito maligno saia dessa casa, saia dessa família em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade, de abatimento, de derrota, de desânimo, saia em nome de Jesus Cristo dessa casa. Espírito de pessimismo, de escuridão, de sombra, saia dessa casa em nome de Jesus. Espírito de negativismo, saia em nome do Senhor Jesus. Nós nos levantamos, Senhor, diante de Ti para lutar. Não lutas, meu Pai, carnais, rolos do inferno. Saia do nosso caminho em nome de Jesus. Nós vamos lutar pela nossa vitória. Nós vamos lutar pela nossa prosperidade. Nós vamos lutar pela nossa libertação. Nós vamos lutar pela nossa família. Nós vamos lutar em nome de Jesus, e até o fim dos nossos dias estaremos com a espada na mão, que é a palavra, em nome de Jesus, combatendo o mal que quer nos abater, que quer nos impedir de vencer. Eu abençoo essas famílias, Senhor. Eu abençoo a vida deles, para que todos vençam, para que todos superem, para que todos alcancem, para que todos vivam a libertação do Senhor, o milagre do Senhor, o sobrenatural do Senhor, para que todos entendam, meu Pai, e tenham vitórias. Para que todos entendam a vida que o Senhor quer dar para eles e tenham vitórias, curas, saúde, prosperidade, em nome de Jesus, alegria, felicidade e honra. Eu oro por milagres, eu oro por sobrenatural, eu oro pelo impossível, que a mão do Senhor te toque nessa tarde, e impossíveis comecem a ser liberados na sua vida, que o céu se abra sobre você, que o céu se abra na tua família. Em nome de Jesus, esse céu fechado na tua casa vai abrir hoje, porque esses demônios vão ter que sair em nome de Jesus. Esse céu fechado é só tristeza, é só lamúria. Sai em nome de Jesus. Todos que estão prendendo processos, todos os demônios que estão prendendo vagas, todos os demônios que estão prendendo o recurso desse povo, eu ordeno, solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Que a vida do povo de Deus seja liberada, que a vida deles sejam saradas. Que sejam liberadas propostas, que sejam liberadas oportunidades, que sejam liberadas propostas de saúde, de milagres, de impossíveis, portas de milagre, porta de poder, portas dos céus. Os céus fechados se abram, os céus fechados se abram. Seja dissipada toda hoste infernal, todo o poder das trevas saia. E seja liberada a vitória para você, e seja liberada a bênção sobre a tua família. Toda prisão de recursos
seja liberada em nome de Jesus. Oh, recalamassu decanta, prisão de documentação seja liberada em nome de Jesus. Oh, recalamassu decanta aramalás. Que os céus fechados se abram. E que venha sobre a vida de cada um de vós bênção sem medidas. Bênção sem medidas. É o que Deus tem preparado para os que nele creem. Oh, o diabo não é maior do que vocês. Eu lhes dei poder, diz o Senhor. Levantai e lutai em nome de Jesus. Pelas vossas vidas, pelas vossas famílias. Oh, recalamassu decanta. Porque o Senhor é Deus poderoso para lhes dar a vitória. Oh, recalamassu decanta aramalás. Oh, recalamassu decanta. Eu abençoo sua vida, declaro o sobrenatural, o poder do Senhor, o impossível. Portas de milagres em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluias, glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Se assente por um instante. Você não vai ficar mais ajoelhado no canto, chorando a respeito do que está dando errado. Você só vai chorar para falar com Deus, sentindo a glória de Deus. Mas quanto a sofrimento teu, você vai ficar em pé e ordenar que esses espíritos opressores saiam da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Não vai ficar chorando mais para demônio. Ai, por quê? Por que o diabo está fazendo isso? Está repreendido. A gente só chora para Deus. Ele, Deus, me dá a tua presença, me dá a tua glória. Aí você chora, se derrama, cai no chão, fica lá. Agora para o diabo, nenhuma lágrima você vai derramar. Espírito do opressor, saia da minha casa. Espírito de loucura, saia da minha família. Espírito atormentador, saia. Eu estou ordenando no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você vai tratar com aquilo que te atribula, te perturba, como um servo, um filho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ai, pastora, mas e aí se eu não tenho todo esse poder? O poder está no nome de Jesus. Ah, pastora, mas e? A Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer ao monte, sai daqui e vai para lá. E é assim que você vai fazer na sua vida. E é assim que Deus vai te dar vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu peço, por favor, você pegue na sua cadeira esse envelope. Apresente uma oferta de amor ao Senhor. Apresente o seu dízimo diante do Senhor. Queridos, aprenda o valor do dízimo. Aprenda o valor da oferta. A casa de Deus é mantida pela oferta, pelo dízimo. E o Senhor, em nome de Jesus, honra aos que lhe honram, aos que amam a sua casa. Amém? Erga ao alto sua mão. Senhor, eu quero abençoar a vida do seu povo, Pai. Eu quero abençoar os dizimistas, os ofertantes da sua casa. Isso já é promessa tua. Eu quero declarar, Senhor, bênção sem medida também na vida financeira, Senhor, desse povo. Senhor, abre as janelas dos céus, como tu mesmo prometeste, Senhor, e derrama bênção sem medida. Eu declaro prosperidade, portas abertas de emprego, portas de prosperidade, provisão, sustento, riqueza, fartura. Deus, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Eu entrego a vida deles nas tuas mãos e declaro bênção e prosperidade em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe o seu dízimo ou oferta, por favor, coloque no gasofilácio. Você que puder ajudar através do Pix, você pode estar vendo o QR Code ali. Amém? Graças a Deus. Queridos, na porta da saída, vocês vão ver esse papelzinho, olha, né? Com
o celular, né? Quem quer visita no lar, o meu celular, o do bispo, né? Quem quer a campanha nos lares, a visita hospitalar, aconselhamento. Então já está ali para você pegar o celular, tira uma fotinha para você ter em casa todos esses dados, em nome de Jesus. Várias casas já tiveram os 3 dias de oração e você precisa também ter esses atos espirituais. Amém? Você que ainda não pediu a oração na sua casa, para irem e colocarem esse adesivo, você procure a presbítera Marta e dê o seu nome e endereço e vão estar marcando com você. Você que quiser a campanha, procure a diaconisa Kátia, o diácono Emerson, eles vão juntos orar e fazer a campanha de 3 dias no seu lar. Amém? Glória a Deus por isso. Tem sido uma bênção, muitas bênçãos têm ocorrido, graças a Deus, e assim será na sua casa também, em nome de Jesus. Ações espirituais vão quebrar o cativeiro em nome de Jesus. Amém? Então eu quero lembrar, agora dia 20, sábado agora, nós vamos ter o nosso arraial. Amém? E são vários bolos, e lanches de todo tipo, e churrasco, e uma grande bênção, queridos. Vai ser muito farto. Então, venha, traga amigos, convide. Você hoje pode estar pegando, não sei se ainda tem o convitezinho. Convide sua rua. Pegue alguns convitezinhos para você entregar na sua rua. Ontem a Márcia foi entregar. Ontem o Paulinho foi entregar também muitos convitezinhos. Leve para a sua rua. Agora até você chegar na sua casa, você entrega na sua rua ali e você estará convidando. Convide que vai ser uma tarde maravilhosa. A partir do meio-dia, nós já estaremos montando tudo. Vai ser um dia de alegria, de festa. Amém? A gente merece uma festona. Vai ser lá fora ainda. Já estamos em oração pelo dia, para que a temperatura seja boa e tudo seja uma bênção. Amém? Aí eu vou fazer... Tem 2 coisinhas que a gente não conseguiu fazer. Parece que tem 3, né? Se alguém entre nós que é membro, que sabe fazer crentão ou vinho quente, e quiser nos ajudar, nós daremos todo o material e você nos ajuda fazendo. Só está faltando isso e pouquíssimas coisas, né? De repente, você que é membro e quer ajudar a fazer algo ainda, tem umas 4 coisinhas, né, Robinho? Você pode procurar o Robinho e de repente pode nos ajudar nessas pouquinhas coisinhas que estão faltando, tá bom? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Graças a Deus pela vida de vocês, que vocês tenham uma ótima semana, uma poderosa semana em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz, debaixo da palavra de Deus, te dê toda a força, consolo, fortaleza. Que milagres aconteçam diante dos teus olhos, que os seus caminhos se abram. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo. Vão com Jesus. Boa semana, gente. Até sábado. Vem terça, vem quarta, vem quinta para a igreja também. Ô, glória. Visita a cantina.